E conforme a gente mostrou agora há pouco, Hugo Mota e Davi Alcolumbre desistiram de ir ao STF. Congresso e Supremo Tribunal Federal se reúnem hoje para discutir a obrigatoriedade da execução de emendas parlamentares. A audiência pública foi convocada pelo ministro Flávio Dino, que é o relator das ações. O objetivo é debater a transparência no pagamento de emendas parlamentares a deputados federais e senadores. Quem tem mais detalhes para a gente é a Fernanda Sete, que está com um dos notáveis do nosso canal, não é, Fernanda? Bem-vinda de volta. Muito obrigada, Marcelo. É isso mesmo. Nós estamos aqui no Supremo Tribunal Federal, onde acontece, neste momento, a audiência pública para discutir, de fato, a constitucionalidade do modelo vigente de distribuição das emendas parlamentares. Como eu falei, a audiência pública foi convocada pelo ministro Flávio Dino, que também é relator de diversas ações que questionam essa constitucionalidade das emendas impositivas, ou seja, as emendas individuais e também as emendas de bancada. Aqui ao meu lado está o advogado Rafael Valim, que está acompanhando a audiência pública aqui no STF de perto. Eu gostaria de saber o seguinte, doutor Rafael Valim, como que o senhor avalia essa constitucionalidade das emendas, desse modelo atual, esse modelo vigente? Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Uma saudação a todos que nos acompanham aqui na CNBC Brasil. Eu sou, além de integrar o time, como disseram, de notáveis do CNBC, que me orgulha muito, eu sou um dos autores, um dos advogados de um dos autores das ações que contestam o modelo vigente de emendas parlamentares obrigatórias ou impositivas. E nessa ação, que é uma das ações que motivaram essa audiência pública hoje, nós afirmamos que esse modelo de despesas obrigatórias, decorrentes das emendas parlamentares, violam de maneira grosseira e de maneira evidente a Constituição Federal. Ao longo da manhã de hoje, os especialistas e os professores que intervieram na audiência pública fizeram coro a essa posição do PSOL e também das outras autores, como a Abrage, e estão afirmando de uma maneira muito categórica e com muitos fundamentos essa inconstitucionalidade da impositividade das emendas parlamentares. Então está sendo um momento muito rico de reflexão e também de esclarecimento a respeito da necessidade de uma urgente revisão desse modelo. Pois é, a audiência começou por volta das 9h30 da manhã, já são algumas horas aí de discussão e o senhor acompanhou desde o início, então a sua avaliação nessas 3 horinhas de discussão é que a ampla maioria das pessoas que estão presentes ali na audiência pedem por uma atualização do modelo vigente, né? Sim, há uma voz uníssona até aqui em relação à necessidade de alteração do modelo vigente para que a gente restabeleça o que foi decidido na Constituição de 88, em que a execução do orçamento fica a cargo do chefe do Poder Executivo. São importantes as emendas parlamentares para trazer vamos dizer assim, as demandas locais, as demandas regionais para o orçamento, mas não é função do Congresso a execução dessas emendas e é isso que está ficando muito claro e que a gente defende numa dessas ações que estão sendo discutidas nessa audiência pública. E doutor, além dessa mudança, ficar a cargo, essa atualização, ficar a cargo do governo federal, tem algum outro ponto que o senhor acha necessário ter uma atualização, uma mudança? Há várias questões sendo discutidas, desde rastreabilidade, transparência, mas me parece fundamental nós enfrentarmos o tema da obrigatoriedade ou impositividade dessas emendas parlamentares. É isso que está gerando esse desarranjo institucional no Brasil e que está gerando uma fragilidade desde que ela foi implementada, em 2015. Então, não é à toa que nós temos, desde 2015, governos muito instáveis, à direita e à esquerda,
Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que essa audiência, essas ações não tratam de um conflito circunstancial entre uma legislatura e um governo. É um problema estrutural que precisa ser enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor, tem uma questão importante, né, que eu falei aqui na minha apresentação, aqui falando sobre essa audiência pública, que o PSOL e a Abrage, inclusive o senhor também é advogado do PSOL, e a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, ele afirmaram o seguinte, que essas emendas transferem ao Congresso o controle de uma parcela significativa do orçamento da União. O senhor concorda com isso? Então... Sim. Hoje nós vivemos um momento muito delicado do ponto de vista orçamentário, porque praticamente 92%, 93% do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias. Ou seja, a margem discricionária de despesas livres, por assim dizer, do chefe do executivo é muito pequena. E desses 7% que restam, praticamente 1/3 agora são consumidas pelas emendas parlamentares impositivas. Ou seja, não resta nada para o chefe do executivo cumprir suas promessas de campanha e cumprir seu programa eleitoral. E é disso que se trata. Doutor, inclusive até o ministro Flávio Dino, né, que convocou essa audiência pública, ele falou o seguinte, que diversos estudos aí comparativos, né, estudos que mostram o modelo internacional com o modelo do Brasil, de que o modelo do Brasil, ele dá ao legislativo um poder orçamentário bem acima da média do que em outros países, é isso mesmo? É isso mesmo. Não há paralelo no mundo em relação a essa impositividade que se estabeleceu no Brasil, né? E esse avanço do legislativo sobre o orçamento. Não há paralelo. E o fato é que isso está ofendendo princípios que não podem ser alterados da Constituição Federal e vamos dizer assim, é a origem e a fonte de todas essas disfunções que nós estamos assistindo todos os dias, lamentavelmente, no Brasil. E doutor, uma questão também que chamou bastante a atenção foi a desistência, né, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Hugo Motta, de participarem aqui da audiência pública, que até então estavam confirmados, o nome deles estavam na lista de participantes. Como que o senhor avalia essa desistência das duas autoridades de participar dessa audiência pública? Qual seria de fato o motivo dessa desistência na sua avaliação? Não tenho como afirmar qual é a razão da desistência, mas é uma pena que eles não tenham vindo para dar mais ainda densidade para essa discussão e é fundamental que essa saída, essa solução para esse impasse institucional seja do mais é o que nós desejamos, que seja o resultado de um diálogo sério entre os poderes, para que também mais uma vez o STF não seja obrigado a decidir de maneira unilateral e que vai causar ainda mais instabilidade num cenário já complicado político e institucional. Não, inclusive, tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre iriam se pronunciar a favor do modelo atual, né, do modelo vigente. Pelo que eu consegui acompanhar aqui dessa reunião que começou mais cedo, né, várias autoridades que estão presentes se posicionam pela atualização do modelo vigente, pela mudança. Acredito que essa tenha sido uma das causas deles não terem vindo, suponho, né? É difícil afirmar. O fato é que até agora, como eu disse, o ambiente que se instalou na audiência pública é amplamente favorável a essa revisão desse modelo e a declaração de inconstitucionalidade da impositividade das emendas parlamentares. Em outros países, o governo federal fica a cargo das emendas, né doutor? Em outros países, ou na maioria das democracias ocidentais, nós temos um modelo que vigia até 2015, em que o presidente propõe a peça orçamentária, o legislativo aprova essa peça orçamentária e pode fazer as chamadas emendas, ou seja, pode fazer sugestões ao orçamento
mas a responsabilidade pela execução e pelo insucesso também do orçamento é do Executivo. Hoje o que se instalou é um parlamentarismo orçamentário, mas muito peculiar, porque o Legislativo impõe essas despesas, mas não se responsabiliza por elas. É isso. Tá aí, gente, nós acompanhamos aqui a fala nessa entrevista com o advogado Rafael Valim, que acompanhou desde o início, a reunião aqui no STF, a audiência pública, que discute a constitucionalidade do modelo vigente de distribuição das emendas parlamentares. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu volto com você, Marcelo. Obrigado a você, Fernanda, e também ao Valim.